Paz, irmãos, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Queremos falar nessa live de recompensa. A Bíblia fala que você é recompensado se buscar a Deus. É claro que nós devemos buscar a Deus porque nós amamos a Deus. Nós devemos buscar a Deus porque Ele nos libertou, nos salvou. Não deveríamos buscar no interesse de mais nada, mas há promessas de Deus na Bíblia que se você buscar, será recompensado. Então, se você quer ser recompensado por Deus, já vai entrando, vai dizendo amém. Que Deus abençoe o irmão João Batista, lá do Rio Grande da Serra. Então, há uma recompensa se você buscar a Deus. Que faça um propósito por Deus. Nós estamos no final deste ano. Também vou pôr essa live no meu canal no YouTube. Lá no YouTube é Pastor Ariston Júnior. Procura lá, tem várias mensagens, tem um podcast tremendo. Independente se você vai assistir no começo, no meio, no final do ano, você tem que fazer um compromisso de buscar mais a Deus e buscar com intensidade. Buscar a Deus para valer. Falar, nesse ano eu vou clamar mais, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou mais nos cultos, eu vou mergulhar nessa presença e buscar a Deus como nunca busquei antes. E eu quero, essa palavra de hoje é para incentivar você a buscar mais a Deus, porque há promessas de Deus na Bíblia de recompensa se você buscar a Deus. Então o primeiro texto que eu vou estar lendo está no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. É um versículo até muito conhecido, pelo menos a primeira parte do versículo, que fala assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Essa parte quase todos da igreja conhecem. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Que Ele recompensa. Essa palavra galardoador, eu fiz um estudo, quer dizer presente, quer dizer recompensa. Então aqui há uma promessa, ele dá galadão, ele recompensa, ele dá presente para aqueles que buscam a Ele. Então essa já é a primeira promessa de Deus. Se você buscar, Ele vai te dar galadão, Ele vai te dar uma recompensa, Ele vai te dar presente. Então, meu irmão, por que será que tem alguns irmãos que têm tantos resultados espirituais? Por que será em meu irmão, minha irmã, jovem, não importa a idade que você está assistindo, quem está assistindo essa live, tem tantos resultados materiais, espirituais, emocionais? Aqui está a resposta. Porque tem pessoas que buscam mais, tem pessoas que oram mais, tem pessoas que clamam mais, tem pessoas que rompe o mundo espiritual, porque na verdade Deus quer derramar graça, Deus já derramou, na verdade, tudo já está feito, tudo foi conquistado, como diz a letra daquela canção, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Mas só que existe um inimigo que forma barreira, existe um inimigo espiritual. A Bíblia diz que nós estamos em uma guerra espiritual. Paulo diz: a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra potestade, contra principado, com hostes malignas nas regiões celestiais. Então essa hostes maligna, esses principados potestades, faz de tudo para você não ser abençoado. Então quando você começa a mergulhar em Deus, quando você começa a buscar a Deus, quando você começa a entrar em uma dimensão do sobrenatural, e aí você começa a viver um tempo de recompensa divina, um tempo onde graça sobre graça, glória sobre glória, poder de Deus começa a se manifestar na sua vida. Então você deve continuar buscando a Deus com intensidade. Que Deus abençoe todos que estão entrando na live. Nós estamos falando nessa live da importância e da promessa de Deus, que Ele promete que vai recompensar todos aqueles que o buscam. E nós lemos aqui o primeiro texto, Hebreus capítulo 11, versículo 6,
que diz que ele é galardoador, ele recompensa, ele dá presente se você buscar. Como diz lá no livro de Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Quando você começa a buscar Deus de todo o coração, Deus se manifesta na sua vida. Deus se manifesta na sua vida. O poder de Deus, a unção, a glória de Deus se manifesta na sua vida de uma forma especial. Por isso que tem pessoas que têm experiências tremendas com Deus, tem pessoas que têm experiências profundas com o Espírito Santo, porque ele está buscando, porque ele está se derramando na presença e no altar de Deus, em nome de Jesus. Se você está entendendo, vai digitando aí o amém, vai compartilhando essa live também para alguns irmãos que precisam ouvir essa palavra. Quantas pessoas se esfriaram, quantas pessoas se desviaram, quantas pessoas estão frias espiritualmente, quantas pessoas que buscavam a Deus em jejum, em oração, no monte, na igreja, e hoje não busca mais. Que Deus possa estar despertando o seu povo, que Deus possa estar despertando a sua igreja. E outro texto que nós vamos estar lendo é 2 Crônica, capítulo 26, versículo 5. 2 Crônica, capítulo 26, versículo 5, diz assim: porque deu-se a buscar Deus no dia de Zacarias, entendido em visões de Deus, e nos dias que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Olha que promessa tremenda! No dia que ele buscou a Deus, Deus fez ele prosperar. Quando ele buscou a Deus, qual foi o resultado? Deus fez ele prosperar. Então, se você quer sair dessa situação financeira, se você quer sair dessa situação, aqui está uma chave: busque a Deus de todo o coração. Busque na sua palavra, busque em oração, busque em jejum, busque na adoração. Faça um compromisso com Deus. Nós estamos aqui no final do ano, mas como eu falei, nós vamos pôr essa live no nosso canal. Se você estiver assistindo no nosso canal, talvez no começo, no meio, não importa. Quando você assistir essa live, que Deus toca no teu espírito, que Deus toque na sua mente, para você fazer um compromisso de buscar muito mais do que você está buscando, para você se entregar de uma forma profunda com Deus. E também em 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 21, diz assim: em toda obra, vou ler 31, versículo 20, para você entender o contexto. E assim fez Ezequias, que era o rei, em toda Judá, fez que era bom, reto, verdadeiro perante o Senhor seu Deus. Ele restaurou tudo. E aí diz assim: em toda obra começou no serviço da casa de Deus, na lei, nos mandamentos, para buscar o seu Deus. Com todo o seu coração o fez e prosperou. Deus honra aquele que busca. Deus honra a sua fé. E a sua fé honra a Deus. E Deus busca. Por isso que a Bíblia diz que Deus busca os verdadeiros adoradores que adoram Ele em espírito e verdade. Assim como você busca Deus com oração, com jejum, com adoração, Deus te busca para se manifestar ao seu favor. Por isso que também a Bíblia diz no livro de Tiago: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Então aqui está uma chave de mudança. Aqui está uma chave de transformação, a sua busca ao Deus vivo, ao seu Pai, essa comunhão. Quantas pessoas passam dias sem orar, quantas pessoas não oram mais, não falam com Deus. Ele acorda o dia, nem agradece, trabalha, sai naquela correria do dia a dia, chega em casa, vai dormir, nem agradece porque chegou vivo, está bem. Quantas pessoas não saem para trabalhar e não voltam mais. Meu irmão, nós temos que tirar essa frieza da nossa vida. Eu estou falando de pessoas que buscam a Deus e prosperou, buscam a Deus e teve resultado. Nós precisamos buscar a Deus. É claro que a nossa maior motivação para buscar a Deus é o nosso amor, é a nossa gratidão.
Ele nos salvou, Deus nos salvou, salvou eu, salvou você, libertou, transformou, curou. Isso já era suficiente, como diz uma frase de um missionário: se Jesus é Cristo, é Deus, morreu por mim, nenhum sacrifício será o bastante para fazer para ele. Vou falar de novo uma frase de um missionário que foi para a África, para a China: se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, nenhum sacrifício será o bastante para fazer para ele. Meu irmão, isso já é suficiente, tudo que ele já fez por nós. Mas mesmo assim, como nós estamos estudando aqui na palavra, a recompensa aquele que busca. Se você buscar Deus, Deus vai te recompensar. Se você buscar Deus, vai haver derramado o Espírito Santo. Como nós lemos lá em Crônicas, aquele rei, quando fez o propósito de buscar Deus, Deus fez ele prosperar nos seus caminhos. Deus vai fazer você prosperar nos seus caminhos. Deus vai fazer você prosperar em tudo que você pôr a mão. Como diz aquela canção antiga, tudo que você colocar a mão, abençoado será. E no Salmo 34, versículo 4, diz assim: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Ó, que eu gosto muito desse versículo. Quando eu busco a Deus, Ele me liberta dos meus medos. Quando eu busco a Deus, Ele me liberta das minhas dúvidas. Quando eu busco a Deus, Ele me liberta das minhas incredulidades. A recompensa, como diz lá o primeiro versículo que nós lemos nessa live, se você pegou no meio, vai pegar no final, nós lemos Hebreus 11, que diz: Ele é galardoador, Ele é recompensa, Ele dá presente àqueles que o buscam. Se você busca a Deus, e como diz Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o coração. Deus se manifesta para você. Deus opera de uma forma sobrenatural. E diz assim no Salmo 11, no Salmo 16, versículo 11, faz-me ver a vereda da vida, na tua presença a abundância de alegria. Quando você busca a Deus, outro resultado que você tem é alegria. É a alegria do Espírito Santo. É a alegria do Espírito Santo. E Jesus falou assim, que nós não devemos se preocupar com nada. Nós devemos colocar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentado. Eu lembro de uma vez de um testemunho de um presbítero que era de outro estado, estava aqui em São Paulo, eu moro aqui em São Paulo, e ele falando como Deus usava, que Deus fez isso, Deus fez aquilo, e na época que ele estava falando isso, o ministério dele estava parado, ele não estava sendo usado, mal pregava, estava parado. E eu falei, mas o que aconteceu, o que mudou? Para entender, né? Porque se ele era tão usado dessa forma, mas por que o ministério dele estava naquela situação? O que mudou? E ele ficou pensando assim, ó, Deus não mudou, né? O que mudou foi eu, que naquela época eu buscava mais. E todas as pessoas que foram muito usadas ou são usadas por Deus, mas fala, o que você faz? Você vai ver que há uma busca a Deus, há um desejo, há uma fome por Deus. Ele tem uma comunhão íntima com Deus, e isso produz resultado, como nós lemos na Bíblia. Na verdade, eu separei esses versículos, mas tem muitos versículos. Uma vez eu dei um estudo sobre isso, peguei mais de 10 versículos, promessa que Deus recompensa aqueles que o buscam. Procure lá, vai no Google, vai na concordância bíblica, procura, busca, resultado de busca e a recompensa que Deus dá. Tem muitos versículos que falam disso. Deus recompensa aquele que o busca. É promessa dele. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. O avivamento vai vir para o Brasil.
Eu creio que 2023 vai haver um derramado Espírito Santo. E os primeiros que vão ser tocados por esse derramado Espírito Santo é aqueles que já estão buscando, é aqueles que já estão clamando, é aqueles que já estão orando, é aqueles que estão jejuando. Vai haver um derramado Espírito Santo e um grande mover do Espírito Santo vai acontecer nessa terra. Se você crê, digite amém. E você pode ser um instrumento desse avivamento. Precisa ter essa chave da busca. Tira a frieza espiritual, tira a obra da carne, tira tudo que te atrapalha e passe tempo com Deus. Passe tempo na presença de Deus, que isso vai mudar a sua história e mudar a história do seu lado, da sua família, do seu ministério. Passe tempo na presença do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, que operando Ele, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Busque a Deus. Tem pessoas que passam tanto tempo assistindo futebol, teve a Copa do Mundo agora, novela, filme, tem coisa que não é nem errado, passa tempo conversando, coisas bobais, mas passe tempo se alimentando da palavra, orando. E também, se você está no Instagram, tem o meu canal, tem um podcast que nós realizamos 9 podcasts, nós vamos continuar nesse ano que vem, porque vamos realizar um por semana. Então, 2 horas de palavras, mas você pode assistir meia hora, e depois meia hora, mas tem um ensinamento tremendo, que nós convidamos 8 pastores, uma pastora, tem ensinamento muito forte nesses podcasts, ensinamento, revelações, transferência de unção. Então vai lá, se você está no Instagram, é só você ir na bio e tem um link do meu canal, aí você vai lá no canal e tem lá uma playlist podcast completo. Se você já está no meu canal, só ir lá na playlist, tá podcast completo e você pode assistir. Isso vai abençoar sua vida. E também quero deixar uma indicação nesse link na bio, tanto no Instagram como aqui na descrição desse vídeo, vai estar um link do meu e-book. Vai lá no meu e-book, um e-book sobre oração em línguas. Esse e-book tem impactado muitas vidas. Se você quiser semear nesta obra, comprando o e-book já está me ajudando e ao mesmo tempo vai ser impactado. Um e-book sobre oração em línguas. Que no nome de Jesus, ainda o resto deste ano, falta poucos dias, poucas horas para acabar o ano, Deus possa visitar a sua vida e te abençoar. Se você estiver assistindo qualquer período do ano, seja no começo, no meio ou no fim, que como vai estar no YouTube, vai ter pessoas que podem entrar outro tempo, faça um propósito com Deus, de buscar Deus como nunca buscou antes na sua vida. Você vai ver como a sua vida e a sua história muda para sempre. Faça esse propósito. Faça esse propósito de buscar como nunca buscou antes, que você vai ver a sua vida mudar para sempre. Que Deus abençoe. Compartilhe a live em nome de Jesus. Fique com Deus. Agradeço a todos que entraram na live.